identificação do usuário, apenas uma autodeclaração de idade. A ANPD entendeu que a plataforma não adotou medidas necessárias para impedir que menores de 13 anos, sem cadastro, tivessem acesso à rede social. O TikTok também permite o acesso de pessoas que não têm conta. A investigação conclui que a plataforma usava dados de meninos e meninas de forma ilegal, principalmente para oferecer publicidade, o que é proibido. E que a empresa não conseguiu comprovar que a coleta e o uso de dados de crianças e adolescentes estavam de acordo com a lei. Por fim, segundo o relatório, o TikTok não comprovou a eficácia dos mecanismos criados para proteger crianças e adolescentes. Quando a plataforma indica, né, nos seus próprios termos de uso, que esse é um produto inadequado para menores de 13 anos e ela não adota medidas eficazes para evitar a entrada dessas crianças e adolescentes menores de 13 anos, isso causa, né, sérios riscos a conteúdos que as crianças podem acessar, a contatos que as crianças podem ter para um ambiente que não é desenhado ali para esse público. A plataforma tem até 10 dias úteis para recorrer das 3 multas que somam mais de 153 milhões de reais. O TikTok também deverá apagar dados pessoais de adolescentes de 13 a 18 anos cadastrados na plataforma, limitar o acesso de menores de 16 anos e ampliar ferramentas que permitam que os pais supervisionem o uso. A rede social deverá ainda restringir o acesso de quem não tem conta na plataforma. Eles não poderão seguir usuários nem acompanhar transmissões ao vivo. Em nota, o TikTok afirmou que há 5 anos mantém um diálogo transparente e colaborativo com a ANPD sobre a segurança de crianças e adolescentes, uma prioridade absoluta para a empresa. Disse que esse trabalho resultou em um plano de conformidade apresentado e aprovado pela agência em 2025, e que a decisão que impôs a multa se refere a 2021 e não reflete as ações previstas nesse plano, nem as medidas voluntariamente implementadas desde então, que garantem o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O TikTok disse que seguirá dialogando com a ANPD enquanto avalia as medidas cabíveis. A ONU fez um apelo hoje para que países em guerra não usem armas guiadas por inteligência artificial. O alerta acontece depois que a Ucrânia acusou a Rússia de matar civis com um drone guiado por IA. Estamos perigosamente perto de cruzar uma linha vermelha moral, que humanos virem alvo de máquinas autônomas. Targeting of humans by machines. No comunicado lido por uma porta-voz, o secretário da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez esse apelo em uma reunião com a Cruz Vermelha contra o uso das chamadas armas autônomas, que são controladas por inteligência artificial sem interferência humana. O alerta surgiu depois que o jornal The New York Times confirmou que 3 civis morreram em um ataque de drone russo no dia 6 de junho em Zaporizhia, na Ucrânia. Foi um posto de gasolina como esse. De acordo com militares da Ucrânia, um sistema de inteligência artificial que ainda está em teste escolheu o alvo do ataque por conta própria. Nos restos do aparelho, os ucranianos encontraram um mini computador da empresa americana Nvidia, líder mundial em chips para inteligência artificial. Na guerra, esses chips permitem que o sistema seja treinado para reconhecer de forma autônoma imagens de possíveis alvos. A Nvidia declarou que produz o chip comercialmente para usos benéficos e que ele não é vendido na Rússia. Rússia e Ucrânia estão usando drones desde o início da guerra e eles já mataram milhares de pessoas ao longo dos últimos 4 anos. Mas até agora, a inteligência artificial só controlava os aparelhos na fase final do ataque. Depois que um controlador humano determinava onde atacar. São as armas semi-autônomas. A partir de agora, pode começar uma etapa perigosa da utilização da tecnologia em conflitos em todo o mundo, quando robôs escolhem os alvos por conta própria, sem levar em consideração, por exemplo, o direito internacional.
Assim, a inteligência artificial pode decidir atacar um local com a presença de civis, como aconteceu em Zaporizhzhia. E em casos como esse, uma pergunta ainda não tem resposta. Quem vai se responsabilizar por essas mortes? A chefe do Serviço de Desarmamento das Nações Unidas, Caroline Ridgingol, afirmou que a comunidade internacional não pode simplesmente ficar esperando acontecer uma atrocidade. Algumas decisões devem permanecer para sempre com os seres humanos, especialmente a de acabar ou não com uma vida. Then the decision of taking or not a human life. Aqui no Brasil, o CENIPA vai investigar a queda de um avião na região metropolitana de Belo Horizonte. O piloto sobreviveu depois de acionar o paraquedas do monomotor. Moradores da região ficaram assustados. A gente não sabia para onde correr, porque se a gente pensou que ele cair no meio da gente, todo mundo correndo, eu, como já sou idosa, eu caí espichadinha no chão, sabe? O monomotor, que tinha um paraquedas acoplado, foi perdendo altitude de forma lenta, em meio a muita fumaça, até atingir o chão. O piloto saiu do avião pouco antes do fogo destruir toda a estrutura. Foi bom ver que ele tinha saído daqui assim, que não tinha machucado. Este modelo de monomotor tem uma alavanca que fica no teto da cabine. Em caso de emergência, ela pode ser acionada e abre um paraquedas que fica na parte de cima do avião, que permite uma descida mais controlada. O avião tinha certificado de verificação válido e aparece com situação normal no registro aeronáutico brasileiro. Quando as equipes de resgate chegaram no local do acidente, o piloto estava consciente e entrou andando no helicóptero dos bombeiros. Gustavo Couto de Salles, de 29 anos, estava sozinho no avião. Ele teve ferimentos leves, mas inalou muita fumaça e foi trazido para este hospital em Belo Horizonte. Teve alta durante a tarde de hoje. O Gustavo saiu sorridente e aliviado. Toda hora pedindo a Deus para lembrar de todas as coisas que tem que ser feito. Eu acredito que o paraquedas me ajudou muito, porque com a fumaça dentro da cabine, fica difícil você fazer todos os controles da aeronave, sabe? Gustavo foi para casa comemorar duplamente. O filhinho dele completa 2 meses amanhã. Ele está comemorando hoje e amanhã, no aniversário dele hoje e o do nosso filho amanhã. Para mim é incrível, é o melhor presente que eu poderia ter. Já dura 4 dias o incêndio que ameaça o Parque Estadual da Serra Dourada, em Goiás. A frente de chamas avança por uma área de vegetação e mobiliza equipes em diferentes pontos da região. São 2 grupos de trabalho. Os bombeiros, que tentam impedir que o fogo chegue até o Parque Estadual, e tem ainda o combate que é feito pelos produtores rurais aqui da região. Em uma área vizinha, Divino ajuda a monitorar o avanço das chamas, a vigilância constante, para evitar que o fogo mude de direção e atinja cidades da região. Tem que ficar atento, né? Tem que buscar mais água e ficar sempre de olho ali, porque se der um monte de vento ali, ela pode acender aqui novamente e jogar faísca pro lado de cá. Nós estamos com a equipe aqui de 12 militares, mais 2 servidores da SEMAT nos apoiando nesse combate a esse incêndio florestal. O incêndio já destruiu mais de 1.400 hectares na região. O combate busca evitar prejuízos com o uso da propriedade do Claubert, que perdeu 2 cabeças de gado para o fogo. Quando vem o fogo, o grande problema é cerca, são currais, cocheiras, sem falar o prejuízo da pastagem e o gado, que a gente até fica com muita dó, né? Amanhã deve chover em algumas áreas, em áreas atingidas pela seca, mas o risco de incêndios continua. A Eliana tem os detalhes. Boa noite, Eliana. Boa noite, Márcio, Ana Paula, e para você. O risco de fogo está alto em todas essas áreas roxas, vermelhas e laranjas. Em muitas delas, o sol predomina. Onde o mapa está verde, tem previsão de chuva, inclusive em regiões que andaram secas, como o sul de Mato Grosso. E até onde está queimando, como o Parque Estadual da Serra Dourada, em Goiás. Mas chuva forte mesmo, em parte de Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia fala em perigo potencial, com chuva, vento, granizo. No Sudeste, um cavado meteorológico, correntes de vento em altitude,
pode provocar pancadas fortes, principalmente na divisa de Minas com São Paulo e Rio. Nas capitais, chove mais, no Rio e em BH. Campo Grande, Curitiba e Florianópolis são as outras capitais no caminho das pancadas com raios, máximas de 28 e 21 graus. O dia começa frio também. No sul, mínimas de 11 a 14. Em Porto Alegre, esquenta mais do que hoje. A temperatura vai dos 11 para os 23 graus. As capitais mais quentes do país devem ser Teresina, Palmas, Manaus e Cuiabá. Nos próximos dias, um bloqueio atmosférico vai favorecer os temporais no sul. De quinta-feira a segunda, uma forte massa de ar seco e quente vai impedir o avanço das frentes frias. E elas vão concentrar a chuva no sul. Marciana Paula. Obrigada, Eliana. Até amanhã. A Justiça do Rio decretou hoje a falência do Grupo Oi. Em novembro do ano passado, a falência já tinha sido determinada, mas bancos credores entraram com recurso e a medida foi suspensa. Hoje, os desembargadores negaram os recursos por unanimidade. A empresa tem uma dívida estimada de 44 bilhões de reais e uma lista com mais de 164 mil credores. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, marcaram uma reunião para segunda-feira para discutir o tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Em julho, Donald Trump anunciou novas tarifas de até 37,5%. A retomada das negociações foi acertada depois do telefonema entre os presidentes Lula e Trump na semana passada. E o Canadá anunciou hoje tarifas sobre 700 produtos americanos como forma de retaliação ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos no fim de semana. As sobretaxas canadenses variam de 15% a 50%. Em alguns casos, elas representam o dobro do que era cobrado antes. Somadas, as tarifas atingem um total de importações estimado em 20 bilhões de dólares. Morreu aos 80 anos a cantora americana Dolly Parton, considerada a rainha do country. Uma vida dedicada à música. Em 70 anos de carreira, Dolly Parton escreveu e interpretou mais de 3 mil canções. 25 atingiram o topo das mais tocadas.